Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos de volta para explorar a fascinante história de Ruth e Boaz. Esses personagens bíblicos que nos ensinam sobre fidelidade, bondade e sobre a providência divina. Hoje nós iremos avançar um pouco mais e, além de falar de Noemi, uma mulher moabita que enfrentou as perdas e os desafios, e também viu Ruth tomar uma decisão corajosa. Ruth, que era uma moabita, escolheu então seguir juntamente com Noemi, lançando-se então nos campos de Boaz, e lá ela foi colher espigas, e veja que entre as espigas douradas nós percebemos que o destino de Ruth, ou a providência de Deus na vida de Ruth, se entrelaçou. E nós temos então um homem chamado Boaz, um homem próspero, um homem respeitado, um homem que percebeu Ruth e tratou ela com muita gentileza. Ele não apenas abençoou Ruth, mas também convidou a compartilhar o seu pão. Veja que ele chama Ruth para tomar refeição com ele. Esse encontro não foi apenas um encontro casual, foi, na verdade, um momento divinamente inspirado e orquestrado pelo próprio Deus. Assim como Ruth encontrou Boaz, nós temos um Redentor, Jesus. Ele é o nosso Redentor espiritual. Jesus é o nosso Boaz espiritual. Ele nos acolhe sob suas asas, ele nos oferece a sua graça, ele nos oferece a salvação, o seu amor. E hoje eu quero convidar você para nós mergulharmos nessa história inspiradora e descobrir como Deus ele age nos detalhes das nossas vidas. Prepare então seus corações para um encontro com a poderosa palavra de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que eu quero, nesta oportunidade, convidar você a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações, a estar participando conosco de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta é a sua pré-aula, você está no nosso canal, AD Ministério Verdade e Vida, e é com muita alegria que nós queremos, assim, compartilhar com os irmãos, transmitir aos irmãos mais este ensinamento da poderosa palavra de Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre do ano 2024. A nossa lição é de adulto. Nós estamos trabalhando a temática O Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós iremos, então, na aula de hoje, trilhar aqui mais uma rica lição para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós iremos falar sobre o encontro de Ruth com Boaz. Uma lição muito importante, lição de número 4, para o nosso crescimento. Eu quero convidar você, querida irmã, a estar participando conosco, a estar interagindo, a estar comentando, a estar aqui de posse, né, conosco de mais uma rica lição para o nosso crescimento espiritual. Queridos irmãos, então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Se você já é inscrito, já apertou o sininho de notificações, já deixou o seu comentário, é importante que você deixe seu comentário para que a gente possa também melhorar e adequar aqui melhor os nossos temas, nossos assuntos, para que você tenha uma aula excelente, para que sirva, inclusive, esta ministração de um incentivo e também de um aprimoramento, de uma contribuição para a sua aula, tá bom? Então, queridos, eu quero convidá-los para que possamos assim estudar esta lição de número 4, uma lição muito importante para o nosso crescimento. Então, vamos aqui para o nosso texto áureo. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura, mas eu quero chamar aqui a sua atenção para o nosso texto áureo e você pode acompanhar comigo aqui na tela. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Rute capítulo 2, versículo de número 12. Aqui nós temos o nosso texto áureo, que iremos também explorar no decorrer da nossa lição. Aqui nós vemos então o próprio
Boaz, desejando que Ruth seja abençoada e galardoada pelo Senhor. E a gente vê então, de uma forma muito brilhante, muito rica, como Ruth foi grandemente abençoada ali nas terras de Belém. Queridos irmãos, a nossa verdade prática, ela pontua o seguinte: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Eu achei muito interessante a colocação do nosso autor aqui na nossa verdade prática, porque ele diz que o verdadeiro e puro modelo de bondade é quando nós nos dispomos, nos colocamos à disposição para servir uns aos outros, claro, em confiança e fidelidade também em Cristo, em Deus e na sua justiça. Então, queridos, vejam como o verdadeiro e puro modelo de bondade está no serviço, está em servir, está em nós nos doarmos pelo nosso próximo, está em nós servirmos o nosso próximo. Então, é importante que você aplique esta verdade prática na sua vida e que a sua vida seja um servir constante a Deus e também um servir constante ao próximo, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção agora para a nossa leitura bíblica, tá bom? Quero chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica. Se você puder, né, abra aí a sua lição, ou você pode também estar fazendo essa leitura através da sua Bíblia. Ruth, capítulo de número 2, vamos ler o versículo, Ruth, capítulo de número 2, versículo de número deixa eu só achar aqui a lição 4, Ruth, capítulo de número 2, versículo de 1 a 4, tá bom? Inclusive, está errada aqui a referência que eu coloquei nos nossos slides, né? Então, os irmãos de lição nas mãos possam pontuar isso. Não é Ruth 2, de 1 a 14, é Ruth 2, tá certo? De 1 a 4, ok? E depois, Ruth, versículo 11, 12 e 14, ok? Só está errada aqui a referência em cima, mas está tudo certinho aqui na sequência. Você pode estar acompanhando conosco aqui a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Que diz assim a palavra de Deus. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz, versículo 11 agora. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua serva, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. E sendo já hora de comer, versículo 14, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. E benção, não é, irmãos? A nossa lição, na verdade, vai estar fundamentada nestes versículos, tá bom? Então a gente vai já para a introdução da nossa aula de hoje, tendo em vista que
a nossa lição ela vai abordar os tópicos da nossa lição, vai estar abordando exatamente esse texto, tá bom? Então, irmãos, nós temos aqui na nossa lição de hoje uma temática, né, muito importante, muito salutar, que vai mostrar agora o encontro de Ruth com Boaz. Veja, na lição anterior, nós tratamos na lição anterior sobre a história de Noemi e Ruth, a amizade entre Ruth e Noemi. Hoje nós iremos trilhar um pouco sobre o encontro entre Boaz e Ruth. Então veja, o ponto 1 vai nos revelar, né, nitidamente o caráter de Boaz, vai mostrar quem era Boaz, vai trabalhar então a providência também deste homem. Então veja, nós temos aqui na lição, queridos, um homem próspero. Você vê aqui em primeiro lugar que Boaz, ele era um homem próspero. E você vai ver aqui a descrição que o nosso autor da lição ele vai pontuar, Boaz o remidor, e ele pontua um homem próspero. Veja, Boaz, ele é descrito no versículo 1 de Ruth capítulo 2 como um homem valente e poderoso. É claro que o termo valente e poderoso aqui não é uma referência à sua força física, mas se trata ao seu caráter, se trata da sua influência na comunidade. Então nós temos aqui não uma referência à sua força física. E embora o nome Boaz signifique nele há forças, a referência aqui está na influência deste homem. Quem era Boaz, irmãos? Boaz ele era um grande produtor rural, com vastas plantações de cevada e trigo. Portanto, ele era um homem rico, um homem íntegro, influente e um grande fazendeiro. Os seus campos, eles eram abundantes, ele tinha muitos trabalhadores, como a gente pode ver em Ruth capítulo de número 2, versículo de número 5 e versículo 6 e também o versículo 23. E você percebe, inclusive, que estes homens dependiam deste trabalho que era oferecido por Boaz. Então veja que Boaz reunia também, irmãos, todas as qualificações necessárias para cumprir o papel de remidor, ou seja, aquele que resgata e protege os interesses da família. Por isso que nós tipificamos, né, e a Bíblia também nos faz ver isso, que Boaz, ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de redentor. E a gente vai perceber isso claramente na nossa lição, inclusive quando a lição aponta que ele é o Goel, ou Goel e Levir, nós temos aqui duas expressões muito importantes. A expressão que é usada da geração de Elimeleque, como diz aqui nos versículos iniciais do capítulo 2, nos revela o grau de parentesco que Boaz ele tem com o falecido marido de Noemi. Então veja, alguns inclusive acreditam que Boaz ele era sobrinho de Elimeleque, embora nós não temos nenhuma evidência bíblica, nós temos aí evidências na tradição que aponta para ele como sobrinho de Elimeleque. E como parente próximo, Boaz ele poderia desempenhar dois grandes papéis com relação a Noemi e também com relação a Ruth. O primeiro papel é exercer aí o papel de resgatador, que é o Goel. Então ele poderia ser o resgatador da terra, tá certo? Que havia sido vendida. Então, quando um israelita, irmãos, havia uma lei em Israel que quando um israelita ele ficava pobre e ele então precisava vender as suas terras, os parentes mais próximos, ele tinha o dever de comprá-las e devolver para a família, aquela família pobre que perdeu o seu terreno, sua posse, conforme a gente pode aprender lá em Levítico, capítulo de número 25. Então, queridos, ele era esse parente mais próximo que poderia devolver as terras de Noemi, que era pertencente ao falecido Elimeleque. E também Boaz, ele poderia exercer o papel, cumprir, né, o papel da lei do levirato.
o autor usa aqui o levir, né? Ou seja, naquela época, o cunhado, quando se casava com a viúva, ele se casava para suscitar descendência ao falecido. Havia esta lei em Israel que quando um irmão falecia, não deixando descendente, então ele ao morrer, a esposa dele poderia casar com o seu irmão para que pudesse dar descendente ao falecido. Quando não tinha, então, um irmão, e aí pelo que nós vemos aqui no livro de Ruth, isso poderia se estender, irmãos, inclusive, poderia se estender para eh, um parente mais próximo. A gente percebe que isso poderia ser estendido para um parente mais próximo. Então, neste caso, o parente mais próximo seria Boaz. Então, veja que Boaz, ele é este remidor, ele é o parente mais próximo, ele é aquele que pode, então, devolver as terras que era pertencente a Noemi, e ele também pode aí exercer este papel de cumprir a lei do levirato, a lei de Levir, que era casar então com a viúva. Então nós temos aí estes dois papéis que cabia aí ao remidor, né, a Boaz, que era o remidor. Então nós temos esta verdade, né, elencada para nós aqui neste texto do capítulo 2. E aí, queridos, nós temos também, né, o caso no caso aqui de Boaz, né, embora ele fosse um dos que poderia remir Ruth, é importante lembrar que ele não era o remidor mais próximo. Havia um, conforme nós vemos lá em Ruth 3, versículo 12, que era mais próximo. Então, este que era mais próximo é o que deveria, então, resgatar Ruth, tá certo? Deveria, então, assumir aí Ruth da descendência ao falecido. E aí nós temos também, ainda no ponto 1 da nossa lição, o temor e o respeito. Aqui a gente percebe, irmãos, no capítulo 2, que a forma como Boaz vai tratar os seus funcionários e a forma como ele vai tratar Ruth e aqueles que também colhiam espigas ou as sobras com Ruth, mostra como este homem era também um homem de Deus. A saudação de Boaz a seus empregados revela para nós o temor que ele tem de Deus. Ele invoca o nome de Deus, desejando as bênçãos de Deus sobre todos os segadores. Isso mostra o seu temor, sua reverência, sua saudação de paz. Os empregados também vai responder de uma forma bem amistosa, de uma forma piedosa, quando eles dizem o Senhor te abençoe. Então veja que há um bom relacionamento, um relacionamento saudável entre Boaz e os seus servos. Veja que o relacionamento de Boaz com os homens revela, irmãos, com os seus funcionários, revelam então o seu íntimo relacionamento com Deus. E veja que essa interação, inclusive, nos ensina para nós hoje a importância que deve haver no respeito mútuo entre patrões e empregados, reconhecendo cada um o seu papel, reconhecendo cada um a sua função, dentro da relação de trabalho. Então veja que isto nos mostra claramente essa responsabilidade, este dever que deve haver entre o patrão e o funcionário. É importante a gente enxergar isso e ver, porque, irmãos, hoje nós temos uma grande dificuldade, que é patrões que são carrascos e funcionários que são irresponsáveis. É importante que haja aí um bom relacionamento, porque a Bíblia, inclusive, nos ensina, lá em Colossenses, que o funcionário ele deve entender que o seu serviço para com o seu patrão deve ser feito como se ao Senhor estivesse sendo feito. Olha que interessante. Ele não pode fazer achando que é meramente um serviço para o seu patrão, mas ele deve fazer como se ao Senhor estivesse fazendo. E o patrão deve tratar os seus empregados, os seus funcionários, bem, porque maior do que ele é Deus. Então, irmãos, o patrão também deve ter um bom relacionamento com os seus funcionários. E a gente vê que a saudação de Boaz para com os segadores e a resposta amistosa dos segadores para com Boaz
mostra um bom relacionamento entre patrões e empregados. Então, o patrão não deve agir para com os seus funcionários de forma carrasca, de forma dura, de forma ríspida, de forma ignorante, irmãos. E também os funcionários devem exercer o seu papel com mestria, cumprindo as suas obrigações dentro do campo do trabalho, respeitando os seus patrões e cumprindo ali o seu contrato de trabalho para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de ambos, na vida tanto do patrão como também na vida do funcionário. Então veja como isso é importante de se observar, de se notar aqui no contexto desta lição. O patrão e o funcionário devem ter aí esse bom relacionamento, devem servir um ao outro como se estivessem servindo também a Cristo e não apenas fazendo aos homens, ok? Esta é a grande lição que nós aprendemos aqui no ponto 1 da nossa lição de hoje, ok? Então, queridos, vamos caminhando aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição, que fala sobre o caminho de Boaz para com Ruth. O caminho de Boaz para com Ruth. Primeiro nós temos a pureza, não exclui a ternura. O nosso autor foi muito feliz em pontuar isso aqui, porque veja, assim que Boaz ele chega ao campo, ele cumprimenta os seus funcionários, ele percebe Ruth colhendo também entre aqueles que vinham após os segadores, ou seja, numa época em que havia uma lei em Israel de que os judeus eles deveriam colher, mas deixar as espigas que caíssem para aqueles mais pobres, para aqueles mais necessitados, que viriam logo após colhendo as sobras, e aquilo ali seria para o seu alimento, seria para o seu sustento. Agora, sabe o que é interessante aqui? É que Boaz, ele percebeu Ruth, irmãos, e ele pergunta para os seus funcionários: quem é aquela moça que está ali? Irmãos, quando eu vejo Boaz fazer esta pergunta, nós temos aqui algumas lições importantíssimas. A primeira lição é que havia outras moças, certo? Pastor, e o que é que isso nos ensina? É que havia outras moças e Boaz, ele conseguiu identificar uma nova moça entre elas. Boaz conseguiu identificar que havia uma pessoa diferente entre aquelas que de costume estavam ali colhendo espigas. E sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que Boaz, ele era uma pessoa atenta, ele era uma pessoa observadora, ele não olhava para as pessoas como números, ele não olhava nem mesmo para os pobres que vinham após os seus segadores com desprezo. Quantas vezes a gente entra num restaurante, a gente para num estacionamento e às vezes semana após semana naquele mesmo lugar e nós não conhecemos aquele flanelinha que está lá, não conhecemos aquele mendigo que está na porta, não conhecemos aquelas pessoas. Quando eu digo não conheço, a gente sequer não sabe nome, a gente sequer lembra se ele já esteve ali outrora, ou não dá uma saudação, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Não conhecemos. Se alguém nos fizer qualquer pergunta a respeito daquela pessoa, a gente também não sabe informar e nem lembramos se ele estava lá outrora. Por quê? Porque nós, né, não generalizando, mas na sua grande maioria, nós temos essa dificuldade de olhar para o outro, principalmente para as classes menos desfavorecidas, irmãos. É uma tendência do ser humano muito grande de desprezar as classes menos favorecidas. Agora você vê que Boaz, além de ter um bom relacionamento com os seus empregados, ele também tinha um bom relacionamento ou conhecia de perto aqueles que estavam na sua eira, que estavam no seu campo, que estavam colhendo espiga após os seus segadores. Então isso mostra nitidamente para a gente a observação detalhista que tinha este homem para com aqueles que estavam em suas terras, para com aqueles que estavam ali com ele. Então veja, logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Informado de que era Ruth, ele vai se dirigir para ela. Olha que interessante. Ele vai lá conversar com ela. E interessante também aqui é que ele trata Ruth de uma forma muito carinhosa, ele chama Ruth de filha.
Irmãos, é claro que aqui há um respeito de Boaz para com Ruth, tendo em vista que nos aparenta no texto ser Boaz um homem mais velho, um homem já idoso, e mostrando então Ruth como uma moça, uma mulher mais nova, uma mulher mais jovem. Então esse tratamento de respeito, de chamar Ruth de filha, tem a ver com a diferença de idade entre eles, mas também tem a ver com o respeito e com a ternura com que Boaz ele vai tratar Ruth, irmãos. Isso é muito encantador, é muito maravilhoso aqui no texto. Então veja, ele chama Ruth de filha e deu a ela a liberdade de continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que ela seria tratada com respeito. Nos mostra isso, queridos, que algumas moças que saíam para fazer esse trabalho duro de colher após os segadores, às vezes havia segadores que maltratava, que abusava, que talvez praticasse algum mal para com essas mulheres. E aqui a gente vê que Boaz tratou Ruth bem, permitiu que ela continuasse após os seus segadores, colhendo as espigas, autorizou que ela podia vir para ali várias vezes ou mais vezes, até orientando que ela ficasse sempre nas suas eiras, porque ele daria para ela proteção, deu para ela água junto com a água dos seus segadores, deu para ela pão, veja que ele chama ela para comer com ele, na mesa com ele lá, na refeição com ele. Então você vê o tratamento, né, de ternura, de amor, de carinho, de cuidado que Boaz tem para com Ruth. E Ruth, inclusive, ela vai ficar admirada. Ela vai ficar admirada com o tratamento. E a própria Ruth vai dizer: por que me tratas dessa forma, sendo eu uma mulher estrangeira? Veja que Ruth ficou impressionada com o gesto de Boaz. Ela se inclina até o chão de uma forma humilde, reconhecendo-se indigna de um tratamento como este. E então ela questiona: por que o senhor me trata assim, sendo eu uma mulher estrangeira? E Boaz então vai revelar por que está tratando Ruth assim. E qual a razão? Boaz, irmãos, Boaz ele vai então declarar para Ruth que assim está fazendo porque ouviu falar da boa fama de Ruth. Ouviu falar do seu compromisso com o seu esposo, ouviu falar do seu compromisso com Noemi, ouviu falar do seu compromisso em estar ali trabalhando na eira. Os servos disseram que ela trabalhou o dia inteiro, só parou um pouquinho para descansar. Então veja, irmãos, que Boaz ele é sensível para esta realidade na vida de Ruth. Ele fica também impressionado, admirado e por isso procura inclusive beneficiá-la. E a gente vai ver tudo isso aí, que se trata de uma ação de Deus, irmãos. Isso aqui é Deus agindo na vida de Ruth, é Deus agindo na vida de Noemi. Veja que ela foi protegida por Boaz, ela teve direito à alimentação, direito à água. Boaz foi um homem cavaleiro, né? Cavalheiro com Ruth. Você vê que ele foi um homem que não tratou ela com rispidez, não tratou ela de uma forma rude, mas veja que ele tratou ela de uma forma muito gentil, simpática, de uma forma muito acolhedora, né, esse tratamento que Boaz ele vai dar para Ruth. Isso nos chama muita atenção aqui no texto. Então veja, Boaz, inclusive, já conhecia a história de Ruth. Possivelmente essa história se espalha em Belém, a atitude de Ruth de dizer que meu povo é o teu povo, teu Deus é o meu Deus, para onde for eu irei. Essa história se espalha por Belém e isso dá, inclusive, para Ruth, né, uma boa fama, uma fama de uma pessoa sincera, verdadeira, de compromisso, de amor à sua sogra, de amor ali com Noemi. Então veja que nós temos aqui, né, que Boaz conciliava firmeza moral com sensibilidade, ternura e espiritualidade. Há muitas pessoas que pensam que a espiritualidade está em ser rude, em ser grosso.
Há pessoas que pensam que a espiritualidade é ter uma cara fechada, é ter cara feia. Irmãos, cara feia não é santidade. Ser rude, grosso, não revela santidade. Pelo contrário, revela a nossa ignorância, revela a nossa falta de temor, nossa falta de respeito a Deus e a sua palavra. Então veja, irmãos, que Ruth foi tratada por Boaz de uma forma muito digna. E veja, inclusive, né, que ela não vai sofrer nem por Boaz, nem pelos seus servos, o assédio moral, nem o assédio sexual, porque, veja, não se trata, irmãos, de uma atitude de um cristão. Então, veja que Boaz vai tratar com muito cuidado, com muito carinho, mostrando, inclusive, um viver santo, um viver respeitável para com Noemi, para com Ruth. Então, veja, irmãos, que Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou às barreiras étnicas, e como servo de Deus, ele estava então usando, eh, sendo usado por Deus, né? Estava sendo ali usado para abençoar essa piedosa moabita, e suas palavras tocaram inclusive profundamente o coração de Ruth, o que trouxe para ela um profundo conforto. Nós podemos inclusive ver, né, essa expressão de Ruth, irmãos. Você pode conferir comigo, Bíblia na mão aí, por favor. Vamos lá. Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 13, vai nos mostrar exatamente a reação de Ruth para com esses atos de bondade praticado por Boaz. Veja aí comigo, Ruth, capítulo de número 2, versículo 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então veja que Ruth reconheceu seu lugar, reconheceu que estava sendo grandemente abençoada, que estava sendo ali grandemente beneficiada por Boaz, muito mais do que merecia, o que revela a graça de Deus também sobre nós, que o favor de Deus sobre nós é muito mais do que o que nós de fato merecemos. E aí nós temos o nosso último ponto da nossa lição, que é a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Meus irmãos, aqui na colheita de Ruth, nós percebemos a lei da semeadura. Como é verdadeira, irmãos? Como é real? Como Deus, ele criou a lei da semeadura e nos abençoa grandemente por meio dela. Então veja, no último ponto da nossa lição, nós temos aqui o autor falando sobre uma cosmovisão secular. Produz ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não somos afetados por ele. Essa é a visão secular, de que Deus ele é um Deus transcendente e de que Deus não se envolve na pessoalidade do homem, de que Deus não visita o homem, nem age na vida do homem. Deus criou como um relojeiro, criou um relógio e abandonou, deixou ele o tic-tac sozinho. Mas não é assim, irmão. Você vê Deus agindo em cada detalhe da história, inclusive de Ruth. Então veja, essa visão de que Deus ele está apartado dos seus seres criados, das suas criaturas, dos seus filhos, na verdade é fruto de uma incredulidade que vem crescendo a cada dia, né? Nós temos aí pessoas que estão cada vez mais seguindo teologias liberais, e essa visão dualista em nada condiz com as escrituras ou com a realidade daqueles que confiam em Deus e confiam também na sua providência. Nós cremos, irmãos, na providência de Deus. Nós cremos que Deus, ele trabalha mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não enxergamos. Deus está trabalhando, Deus está agindo. A gente vê isso nitidamente na vida de Ruth. E muito mais veremos também na história que vamos meditar na lição 6 em diante, sobre a história de Esther. Você vê a mão de Deus agindo em cada detalhe, irmãos. E a lei da semeadura, ela é justa, real e verdadeira. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E o que nós plantamos, colhemos sempre mais. A colheita é sempre maior do que o que nós plantamos. Então veja que Ruth semeou amizade, amor, resiliência, perseverança, temor a Deus, conversão, semeou então a vida com Deus e de amor para com a sua sogra, e você vê então Deus abrindo portas dentro de portas para abençoar a vida de Ruth. Então você percebe, queridos, que
ela começa, nesse capítulo 2, colher frutos da sua decisão. Ela abandonou o Deus, um D minúsculo, Quemos, que era um Deus que recebia inclusive sacrifício de criança, e ela passa a servir ao Deus de Israel, ao Deus que é o Jeová Jireh, que é o Deus da providência, irmãos. Então a gente vê que a lei da semeadura ela funciona de uma forma integral, como a gente aprende lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Paulo também diz, irmãos, que aquele que semeia, né, vai também ter ali a colheita dos seus frutos, como ele ensina lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. E aí o nosso autor pontua aqui os acasos de Deus. Os acasos de Deus. Porque, veja, na visão de Ruth, aquilo parecia algo casual, né? Algo natural, aparentemente, né? A história parece algo casual. Ela foi respigar e, de repente, começou a respigar nas terras de Boaz, que era um parente de Noemi, que era um dos resgatadores, então, da família. Então, aparentemente, parece mesmo aqui que algo casual, mas a gente percebe que aqui se trata de fato da providência divina. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas nos campos de Boaz. Então veja, irmãos, para ela era apenas uma casualidade, mas para Deus, irmãos, era, né, ou olhando no olhar espiritual, se tratava de uma providência divina. Deus, ele tem um controle sobre tudo, irmãos. Tudo. E veja que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ruth, quando retorna e conta para Noemi que estava colhendo as espigas lá nas terras de Boaz, porque Noemi ficou admirada pelo fato de ela ter uma colheita muito abundante, muito próspera, ainda ter trazido comida para casa, para sua sogra. Ela comeu na eira até se fartar, ainda trouxe para sua sogra, e Noemi ficou admirada com o que aconteceu. E aí Noemi não escondeu a sua exultação, a sua alegria em saber que havia um parente remidor que estava tratando inclusive Ruth tão bem. E ali a gente percebe que brota no coração de Noemi uma esperança de que a sua família poderia ser, então, remida pelo remidor da família, e que ela poderia ter suas posses restauradas, e que poderia, inclusive, casar Ruth novamente, trazendo alegria para seu coração e para sua alma, e é isso que vai acontecer por pura providência divina. E aí a gente percebe que o resultado da colheita, alguns frutos de nossas ações, são colhidos de imediato, não é verdade? Tem coisas que a gente planta e colhe de imediato. Há coisas que nós plantamos e que eles demoram para aparecer. Os resultados são a longo prazo. Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz, e veja que a colheita garantia a sua sobrevivência e também a sobrevivência da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril, e ela colheu ali a cevada, de abril a junho ela colheu o trigo, concluindo o seu trabalho, ela ficou ali com a sua sogra. Veja que uma colheita ainda maior, né, seria feita num tempo oportuno, como a gente vê a Ruth agora, não apenas sendo ali uma mulher que está ali respingando, né, estar ali colhendo, mas você vai ver então ela literalmente, né, Deus abençoando ela para que ela venha a ser aí uma das ancestrais do Messias, vai ser uma das ancestrais inclusive de Davi, né, vai ser também. Então você vê, irmãos, Deus de uma forma soberana. Eu acredito que a lição ela foi pontuada aqui de uma forma muito objetiva, né, muito pontual naquilo que nós precisamos para entendermos a verdade que está aqui elencada nesta lição. E a gente percebe então nitidamente a mão de Deus, o toque de Deus, a graça de Deus sobre a história de Ruth. E a gente fica aqui, irmãos, admirado com a providência de Deus sobre esta família. A mão de Deus agindo sobre
Ruth, sobre Noemi, sobre esta casa, irmãos. Então aqui nós temos o resultado desta colheita. E aqui a gente fica com uma lição final muito importante, irmãos. Aquilo que nós estamos semeando, nós iremos colher. Então escolha bem as suas sementes, porque o fruto, o resultado, nós escolhemos na semeadura. Eu sei que alguns dizem assim, a gente escolhe a semente, mas não escolhe o fruto. Mas na verdade, quando você escolhe a semente, você está escolhendo o fruto. Quando você escolhe a semente que vai semear, você está colhendo o que você está escolhendo o que você vai colher. Entende? Quando você escolhe a semente, você está escolhendo o fruto que você vai colher. Se você quer colher amor, semeie amor. Você quer colher, então, perdão, misericórdia, bondade, então plante isso. Porque a colheita, ela é certa, a colheita virá. A proporção dessa colheita, é claro, quem vai dar é Deus. Mas veja que a colheita sempre é mais generosa do que a plantação. É sempre maior do que a plantação. Você planta uma semente para colher muitos frutos. Então escolha bem as sementes. Seja seletivo, seja cuidadoso com relação àquilo que você quer. Então semear, porque isto vai determinar a tua colheita. A semente determina a colheita. Aquilo que você semeia, você vai colher. Então é importante selecionar muito bem, com muito cuidado, as nossas sementes. Então a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Veja que a sua prontidão em cuidar da sogra levou ela a encontrar proteção pelas mãos ali do resgatador, pelas mãos de Boaz. E veja que a mão de Deus, né, esteve estendida sobre ela e sua família. Inclusive colocando Ruth como uma das ancestrais do Messias, a avó de Davi. Então você vê nitidamente, irmãos, a graça de Deus, né, a bondade de Deus sobre a vida desta mulher. Então, o Deus de Ruth é o nosso Deus, e ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas, por aqueles que confiam nele e vive fazendo o que agrada a ele por meio da graça de Deus agindo em nós, por meio da graça de Deus agindo na nossa vida. Nós podemos, irmãos, estar então confiando e vivendo e fazendo as coisas para agradar o nosso Deus, e desta forma nós podemos alcançar a misericórdia e o favor divino. E você vê que isso aconteceu exatamente na vida de Ruth. Cada atitude que ela fez, cada escolha que ela tomou, cada semeadura que ela fez, trouxe para ela resultados grandiosos na sua vida. Amém, meus irmãos? Então nós chegamos aqui ao finalzinho de mais uma lição. Quero encerrar aqui citando essa frase de Francis Schaeffer, que ele diz assim: a vida é composta de dois andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade. Mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nossos passos. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Não é verdade, irmãos? A vida tem esses dois andares. Num primeiro andar, no andar de baixo, na primeira visão, na primeira perspectiva nossa, parece até que as coisas acontecem por mera casualidade. Mas quando nós olhamos numa perspectiva espiritual, numa perspectiva divina, logo percebemos que não se trata de casualidade humana, se trata literalmente da providência divina. Amém? Que a nossa vida, que o nosso viver, que o nosso caminhar esteja sempre buscando esse refúgio debaixo das asas divinas. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, por ter aprendido mais um pouco desta lição, mais um pouco aqui da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, tá bom? Fica na paz, uma boa aula, que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.